Fala galerinha, mais um vídeo da série Cavando Mais Fundo e eu gostaria de falar com você nesse momento a respeito da unidade orgânica da igreja. Vamos ver aqui o que a palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 até o 26, assim, bem extensinha a nossa leitura, mas vai valer a pena. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa o de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Cara, é muito forte esse texto falando sobre a unidade orgânica do corpo da igreja, aonde mostra que todos os que estão dentro do corpo são necessários. Se você acha que alguém no corpo de Cristo não é necessário, provavelmente você não está fazendo parte do corpo. Provavelmente você é quem não está encaixado a esse corpo, ao corpo de Cristo. Nós precisamos entender que todos nós necessitamos uns dos outros para o cumprimento exato do propósito de Deus. Nós nunca conseguiremos cumprir todos os desígnios de Deus sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Se eu preciso, se meu corpo sente sede, se há uma necessidade no meu corpo físico e ele sente sede, e eu preciso ir até a cozinha pegar água, eu vou usar os meus pés, eu vou usar as minhas pernas. Por mais que a mão que vai pegar a água e a boca que vai beber, eu preciso que todo o corpo se movimente para um único lugar para o cumprimento desse propósito. E assim é a igreja. Assim é o corpo de Cristo. Todo o corpo, um cooperando em favor do outro. Se alguém se tornou voz na sua igreja, coopere para que ele possa realmente fazer com que a voz dele chegue a lugares que você jamais vai poder chegar. Se Deus tem levantado alguém na sua igreja como voz dele a uma nação, como voz dele a uma cidade, se alegre com essa pessoa e faça de tudo para que ela consiga cumprir esse propósito servindo. Se você é músico, você é ministro de louvor, e você não está na escala do domingo que você vai tocar, vá à igreja e coopere para que tudo corra corretamente com o grupo de louvor que vai ministrar, para que a igreja receba do Senhor algo. Se você é um pregador e você não está no momento de pregação, você não foi escalado para pregar naquela noite, vá à igreja e coopere para que tudo corra bem durante a mensagem e o povo receba a palavra de Deus, uns cooperando com os outros. Sabe, que haja uma interligação entre ministérios dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, porque quem ganha com isso é o reino. Precisamos trabalhar para o reino e não em prol do nosso ministério. Não podemos criar impérios do reino de Deus. Não existe impérios dentro do reino de Deus. Só o que existe é o reino de Deus. É só isso.
E não importa se você se acha mais capacitado que o outro, não importa se você se acha mais honroso que o outro, não importa isso. Para Deus isso não importa o que você pensa ou o que você acha. O que você precisa fazer é cooperar para que o propósito de Deus aconteça. Sabe, vamos supor que nós temos 10 cavalos dentro de um estábulo que vão para a guerra. Não importa se o cavalo número 2 desse estábulo é o mais forte, é o mais rápido, é o que tem mais condições físicas de ir para a guerra. Enquanto ele não se render totalmente à vontade do cavaleiro que vai estar sobre ele, ele não pode ir para a guerra. Enquanto ele não se render totalmente aos comandos daquele que vai guiá-lo, ele não pode ir para a guerra, mesmo sendo o mais forte, o mais rápido, o mais capacitado. E assim é comigo e com você. Dentro do corpo de Cristo, enquanto nós não nos rendemos à vontade de Deus, a despeito da unidade da igreja, não importa o quanto você é capacitado, não importa o quanto você estudou, o quanto de conhecimento que você tem, você precisa se render à unidade orgânica da igreja. Entendendo que até mesmo aqueles que parecem mais fracos, aqueles que parecem menos sábios, têm um serviço importante dentro do corpo, estão fazendo algo, cooperando para que haja o crescimento do corpo de Cristo, não de uma denominação, não de o nome de alguém, não, do corpo de Cristo. Nós precisamos ser cooperadores uns dos outros, ao ponto de sentir a dor um do outro, ao ponto de chorar quando um irmão seu vem se desenvolvendo no ministério e de repente por um descuido ele vacila e ele cai. Se você se alegra, você não tem feito parte do corpo. Mas se você chora com ele e você anseia em trazê-lo de volta às verdades, então há uma manifestação da vida do corpo de Cristo em você. Esses dias eu cortei meu dedo, olha só, eu cortei meu dedo. Horrível, né, irmão? Cara, mas foi uma dor terrível, todo o meu corpo sentiu. Porque o meu dedo está ligado ao meu corpo. Se você não sente a dor do seu irmão, é bem provável que você esteja fora do corpo. Que você está sendo apenas um espectador, independente do que você está fazendo. Talvez você esteja agindo apenas como uma prótese. A prótese, ela até pode cumprir de certa forma a função que a parte do corpo cumpriria, porém ela não tem a vida da cabeça. Precisamos permitir que a vida de Cristo venha sobre nós. E frutificarmos dentro do corpo de Cristo é somente assim. Ou não lembramos que ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, então vocês vão frutificar. Recebendo a vida da videira, a vida da cabeça, ligados ao corpo. Se você recebeu um dom de Deus, isso é para cooperar para o crescimento do corpo de Cristo, não é para cooperar para o crescimento do seu ministério. Não é para cooperar para o seu crescimento pessoal. Não é para cooperar para que você seja melhor do que os outros, porque você não é. É para que você coopere e sirva os outros. Quanto mais alto Deus te leva, é para que você sirva mais. Ou não lembramos nós que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, o mais alto escalão do céu para nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Precisamos mudar a nossa forma de trabalhar. E o nosso evangelho precisa ser de bacia e toalha. Baseado na humildade, aqueles que vão servir e se entregar ao propósito eterno de Deus. Entendendo que existe uma unidade no corpo. Sabe, se eu recebi de Deus algum conhecimento, tive a oportunidade de estudar, se eu recebi algo, entendi as coisas profundas da Bíblia, seja através dos livros, através de pastores, na vida de oração, é minha obrigação. É minha obrigação. Se Deus me deu isso, é minha obrigação levar isso a outros. Não é acusar, sabe, aquele cara tá fazendo tudo errado, aquele... Não, cara, às vezes é só falta de conhecimento. Às vezes é só a forma com que ele aprendeu. Então, em amor, compaixão e misericórdia, sabe, assim como Deus teve comigo, amor, compaixão e misericórdia, eu preciso ter com o outro.
e conseguir encontrar uma forma de tocar o coração dele e levar uma palavra de verdade, ensiná-lo em amor. Somente um pai corrige em amor. Por mais dura que pareça a correção, ela é feita em amor, mas somente alguém que tem amor de pai pode fazer isso. Não adianta eu fazer isso apenas por uma indignação pessoal. Eu preciso sentir a indignação de Deus e, a partir do amor de Deus, trazer correção, uma palavra de direção às pessoas, para poder tocá-las no coração. Nós precisamos entender isso e trabalhar de uma forma violenta em que a unidade do corpo se manifeste. Precisamos entender, somos membros uns dos outros, somos parte uns dos outros. Não tem como ser corpo de Cristo sozinho. Você é corpo de Cristo no coletivo. No coletivo. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita, pense. Veja como você tem caminhado dentro da igreja. Os sentimentos que têm brotado em você. E ore. Se precisar confessar pecado, confesse. Se precisar colocar tudo isso diante do Senhor, coloque. Mas permita com que o Espírito Santo toque a sua vida e você possa viver livre de qualquer pensamento egoísta seu, qualquer algo pessoal seu, e você possa se render à vontade de Deus e manifestar essa unidade no corpo de Cristo, trazendo outros a essa verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Até o próximo vídeo.